Livro de João, capítulo 1, versículo 43. Diz assim a palavra do Senhor: No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael, e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e lhe disse: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos, e os anjos de Deus subirem e descerem. Amém. Subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Rei dos Reis, soberano Senhor, Deus bendito, estamos diante do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do Senhor dos céus e da terra. Deus, estamos diante de Ti, Senhor, para proclamar a Tua palavra, para ouvir a Tua voz e para de Ti, ó Pai querido, adquirir conhecimento. Que, ó Pai, esta palavra possa mover os nossos corações dia após dia diante de Ti, porque não existe outro lugar para irmos senão a presença do Senhor, o Rei da Glória. Te exaltamos e Te louvamos agora e para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Estamos aqui no capítulo 1 de João. O capítulo 1, o qual ele começa descrevendo: no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e se o verbo se fez carne. Vamos ler aqui certinho que agora fugiu da cabeça. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O livro de João começa desse jeito, declarando quem era Jesus, aquele que era esperado desde o princípio do mundo. A palavra do Senhor diz que Jesus, Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele sempre estava nos planos de Deus, desde o princípio. E se você perguntar assim, quando é que a primeira vez que foi pregado Jesus? E a palavra do Senhor diz que foi lá no Éden, quando Eva e Adão caíram. E a palavra do Senhor foi liberada ali, uma palavra de salvação, aonde o filho que nasceria pisaria sobre a cabeça de Satanás. E o evangelho, ele está em toda a palavra. E chegamos aqui nesse momento aonde Jesus encontra Filipe e convida Filipe para andar com ele. E Filipe, que encontrou aquele a quem era pregado antes da fundação do mundo, e fala para Natanael: Natanael, conhecemos o cara, aquele que tanto esperávamos, conhecemos o Cristo. E simplesmente conhecer o Cristo para aquela nação de Israel, né? A nação de Israel que estava naquele tempo ali debaixo do governo de Roma, eles estavam esperando com grande anseio que se cumprisse a palavra de que o Messias viria para resgatar o povo dos seus opressores.
Era um desejo daquela geração e com certeza era um desejo de Natanael, que aqui está nessa palavra. Ele estava desejando alguém que viesse para livrá-los ali das mãos de Roma, para livrá-los da escravidão em que eles eram submetidos dentro da nação de Israel. Eles estavam esperando este homem. E chega Filipe com a boa mensagem dizendo: nós encontramos ele. E hoje em dia, nós também temos, quando alguém nos fala, estava até perguntando para a Elisa, faz várias perguntas sobre isso, falei assim, quando alguém nos fala algo que nós não acreditamos, que é quase impossível de ser real, que a gente fala que é impossível, nós recorremos aonde hoje? A Elisa disse assim para mim: eu recorro agora ao chat GPT. É GPT que fala? Ela primeiro falou isso aí, mas ela falou assim, não, na verdade eu recorro ao Google. Quando fala uma coisa que eu não consigo acreditar, eu jogo lá no Google, me aparece a informação se é real ou não, se procede ou não, e ali eu começo a ter outras reações. E é interessante que Filipe, ele chegou com uma notícia que todo o Israel, todo aquele povo naquele momento estava desejando ouvir: chegou o Messias. E essa notícia era para alegrar todo o povo de Deus, era para alegrar todos os religiosos daquela época. Essa notícia devia alegrar o coração daquele povo, sabendo que chegou aquele a quem era prometido. Só que Natanael, com toda a sua perspicácia, ouviu Filipe dizer que tinha chegado o profeta em que eles esperavam, e ele respondeu: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E simplesmente a palavra do Senhor me levou a perguntar por que ele disse: poderia vir alguma coisa boa de Nazaré. E Nazaré, ela ficava numa região aonde era próximo do governo de Roma. Ficava numa região cuja palavra do Senhor dizia que era uma região abandonada no livro de Isaías. Daqui a pouco eu vou ler isso. Era uma região onde as pessoas não gostavam de ir. E ficava numa região aonde o povo de Israel, ali eles se misturaram, assim como aconteceu com Samaria, aconteceu com as outras tribos de Israel. As únicas tribos que não se misturaram com outras nações, diz a palavra do Senhor, foi a tribo de Judá. Enquanto as outras tribos, elas começaram a se misturarem. Então ali na região de Samaria, não tinha como se valorizava naquela época os judeus, aqueles que eram puros, que não tinham se misturado com as outras nações. E isso vem depois da queda de Israel, com um rei, acredito que o nome dele era Manassés. Acho que Manassés ou Osés, agora não me recordo bem. O último rei da nação de Israel, a qual Israel foi levado por completo para o cativeiro. E ali se dissolveu a nação de Israel praticamente, ficando somente a nação de Judá. E essa região ficava ali naquela parte aonde o povo que era de Deus se misturou com as outras nações e cultuavam outros deuses, e continuou isso até os tempos de Jesus. E por isso ele vira assim: pode vir alguma coisa boa de lá? E a palavra do Senhor vai dizer no livro de Isaías, no capítulo 9. Diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz.
e Nazaré ficava justamente nessa região, aonde não se poderia produzir nada de bom. A palavra do Senhor vem aqui nos dizer que ali resplandeceu a luz do Senhor. E sim, a resposta que Filipe estava dando para ele era sim, existe algo de bom, porque ali, naquele local, saiu um homem a pregar as boas novas. Ali naquele local se levantou um homem, ao qual a palavra do Senhor vai dizer que ele é a luz do mundo. A luz que resplandeceu naquela região era Jesus. A luz que transformava a história da região de Nazaré era Jesus. E se nós lermos a palavra do Senhor no livro de Lucas, nós vamos encontrar ali que o capítulo 61 de Isaías, Jesus ele abre ali uma parte do livro e está aberta ali, aquela parte do livro em que ele abre o rolo, diz a palavra do Senhor que era: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele estava ministrando isso ali em Nazaré. A palavra do Senhor diz que um dos lugares que Jesus mais foi rejeitado foi na região de Nazaré. Quando ele declarou ser ele o Cristo, aquele lugar o desprezou. E diz a palavra do Senhor que desejaram levar ele num lugar bem alto e lançá-lo ele ao penhasco. E a palavra do Senhor diz que ele saiu dali para que não fosse feito dessa forma. Então, a região de Nazaré era essa região aonde as pessoas olhavam para ela e diziam: pode realmente sair algo de bom dali? De um povo que se misturou, de um povo que esqueceu da palavra de Deus, de um povo que se corrompeu contra o Senhor seu Deus? E eu quero dizer para você, este povo que se misturou, esse povo que se corrompeu, esse povo que não andava segundo a vontade do Senhor, esse povo éramos nós, e Jesus brilhou a sua luz sobre as nossas vidas. E hoje em dia, talvez, em algum momento, alguém que te conheceu falou assim: eu não acredito que ele pode fazer algo de bom. Mas por causa de Cristo Jesus que habita em você, você pode fazer obras maravilhosas no nome do Senhor Jesus. Não existe lugar ruim, história ruim que Jesus não possa transformar. Não existe contexto em nossas vidas em que Cristo Jesus não possa mudar o argumento para que realmente possamos ser encontrados como verdadeiros filhos de Deus. E Filipe, ele anunciou daquele que ele encontrou. E uma coisa que eu e você temos que ter forte nos nossos corações é que nós somos como Filipe. Conhecemos a Jesus, conhecemos um Salvador, conhecemos o Messias, conhecemos a luz do mundo, aquele que mostrou a nossa história, mostrou a nossa vida. Nós devemos anunciar esse reino. O que mais nos falta hoje nessa geração, uma geração que diz que clama por Jesus, uma geração que diz que deseja a voz de Jesus, é anunciar o reino de Deus. O que mais falta numa nação que diz que Maranata, ora vem Senhor Jesus, o que nos falta é anunciar o reino de Deus. Filipe encontrou o Messias e saiu anunciando, encontrou Natanael e anunciou a verdade. E mostrou que ele era o profeta que eles esperavam. Agora eu e você conhecemos Jesus, encontramos Jesus, estamos anunciando que Jesus é o Senhor que mudou a nossa história, que mudou as nossas vidas, o Senhor que foi capaz de nos mostrar as nossas debilidades e fraquezas e nos perdoar pelos nossos pecados e transformar aquilo que era uma debilidade, aquilo que era uma fraqueza, em força neste mundo para dizer: eu venci as minhas dificuldades porque Cristo Jesus vive em mim. Será que hoje nós estamos sendo como Filipe, anunciando o reino daquele que nos amou tanto e que se entregou na cruz da maneira que deveria ser expressada? Porque se desejamos a volta de Cristo, o nome dele tem que ser pregado. A palavra do Senhor diz que ele voltará quando a palavra dele, quando o nome dele for pregado em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Hoje a internet está aí para espalhar com maior facilidade, mas como vai ser espalhado se nós não temos coragem de publicar a palavra do reino?
Como vai ser espalhado se nós não temos coragem de falar para um amigo do Facebook, falar com um amigo do Instagram, não temos coragem de colocar que o Senhor Jesus é o Senhor das nossas vidas e que nós encontramos aquele que nos purificou dos nossos pecados? Como o mundo vai saber se nós não temos coragem de anunciar para aqueles que nós conhecemos tantos anos e está passando por uma dificuldade e nós não falamos assim: olha, eu conheço uma pessoa que, ele sim, ele nasceu em Belém, foi viver em Nazaré, mas ele dali ele disse: eu sou a luz do mundo. E que dali ele disse que veio nos perdoar dos nossos pecados, como diz a palavra do Senhor. O seu nome será Jesus e ele vai libertar o seu povo dos seus pecados. Será que nós estamos sendo esse Filipe que anuncia o reino de Deus para que ele venha? Esse Filipe que anuncia o poder de Deus para que ele venha? Para que nós possamos encontrar diversos Natanaéis por aí e ouvirem a palavra de Deus, e mesmo que digam: pode vir alguma coisa boa desse Deus que você crê, e daí você vai poder declarar todas as coisas boas que o Senhor tem feito na sua vida. Natanael disse isso: pode vir alguma coisa boa. E o que Filipe respondeu, disse assim: vem e vê. Esse é o título da pregação, porque se eu esquecer depois vai ser difícil. Vem e vê. Houve esse título, essas duas palavras, vem e vê, está no meu coração um pouco antes do último louvorzão, que foi 2020, né? Ou 21? Ou 19? Não lembro agora. 2019, tem uns anos aí. E vira e mexe eu lembro desse trecho da palavra vem e vê. Era para ser um título do próximo louvorzão, que seria do ano seguinte. E veio a pandemia, acho que é isso, né? Então, e ficou no meu coração. E hoje eu estava lendo a palavra do Senhor, lendo ali, e lendo, eu comecei ali no livro de Gênesis, não porque, ia ler toda a Bíblia hoje, né? É que eu estou acompanhando de novo a Bíblia, novamente, e continuei da onde eu tinha parado no livro de Gênesis. E estava ali e procurando, né, qual texto seria ministrado, né, no dia de hoje. E eu falei: Senhor, eu vou parar de pensar em qual texto e vou deixar que o Senhor me conduza a esse texto. E eu fiquei lá no quarto, acho que desde as 11 da manhã até umas quase 4 horas da tarde. E quando foi 4 horas eu parei, fui almoçar e comecei a ouvir o livro de João, porque Deus me fez lembrar: vem e vê. E coloquei ali no livro de João o áudio enquanto eu preparava a comida e fui ouvindo os capítulos que se seguiam. E ali pelo menos eu vi mais 2 vezes essa expressão, em coisas que eu não tinha percebido das outras vezes. Uma é Jesus dizendo: vem e vê. E a outra foi uma mulher que disse assim: ele me contou de tudo o que eu tinha vivido. A mulher samaritana. E eu acho que ele é o Messias que tanto esperamos. E ela diz para o povo: venham vê-lo. E aquele povo, eu vou contar o texto para não ler aqui. Aquele povo vai lá estavam já acreditando nela porque ela tinha dito. Mas depois eles falam assim: olha, nós já estávamos acreditando porque ela disse que o Senhor seria o Messias, mas agora nós acreditamos porque nós o ouvimos. As pessoas só vão acreditar quando nós anunciarmos a Jesus. As pessoas só vão acreditar quando elas vierem até nós e ver Jesus em nós. O mundo só vai crer que eu e você pertencemos a Jesus quando as nossas ações e as nossas atitudes forem semelhantes à de Jesus, ao ponto da pessoa olhar para mim e para a sua vida e falar: eu vejo Jesus em você. Eu vejo Jesus em você. O maior evangelismo que nós podemos dar
é expressar o Cristo que está em nós. Aquela mulher, ela saiu dali, foi a primeira missionária do Novo Testamento, irmãos. Ela saiu dali, daquele encontro com Jesus, onde ela dizia assim, alguns dizem que a adoração acontece somente lá em Judá, lá em Jerusalém. Mas os homens do passado diziam que era nesse lugar aqui onde nós estamos em Samaria, aonde devíamos adorar. E Jesus diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores me adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. E ele começa a falar da história da vida dela. E ele pergunta logo em seguida: aonde está o seu marido? E ela diz que não estava ali com ela. Daí ele responde: eu sei, porque esse marido que também, você já teve 5, acho que é isso, mas o que você está agora também não é o seu marido. E Jesus ali confronta a história dela, mas depois ele diz: olha, mas nós estamos esperando o profeta. Ele diz: eu sou o profeta, eu sou o Messias. O mundo só vai crer quando eles verem Jesus. O mundo só vai crer quando eles verem Jesus na sua vida, na sua história, no seu cotidiano. O mundo só vai ver quando Jesus for apresentado a ele. E existe 2 formas: uma é eu e você anunciando, e a outra é o próprio Cristo se revelando, depois que eu e você anunciamos o reino de Deus. Vão ter pessoas que nós vamos pregar, e a gente vai falar assim: mas eu já cansei de falar. Mas vai chegar o dia em que o próprio Cristo vai se manifestar sobre aquela vida. Porque a palavra do Senhor diz que a sua palavra jamais voltará vazia, e sempre vai cumprir o que lhe apraz, sempre vai gerar vida. A palavra do Senhor sempre vai gerar vida. Qual é o nosso dever? Sair como Filipe, anunciando o reino de Deus, anunciando que Ele é o Senhor. Enquanto nós nos calamos, nós estamos ali limitando aquilo que Deus poderia fazer antes. Não que Deus não vá fazer, nós só estamos jogando para frente. Nós estamos postergando algo que poderia acontecer antes. Nós precisamos entender que nós somos chamados para anunciar o reino de Deus. E daí o Senhor diz, Filipe diz para Natanael: vem e vê. O Senhor um dia disse isso para nós. O Senhor um dia disse isso para nós: vem e vê. Eu, quando me converti, eu sempre digo aqui, eu vou dizer uma parte, a parte B, né? Fala a parte A, né? A parte A é que eu estava num canto triste, achando que era uma pessoa solitária, sozinha, e me chamaram para participar daquele grupo, e ali entoamos louvores, e ali foi anunciado o reino de Deus para mim, que Jesus estava comigo. Mas no meio daquelas pessoas, e no meio daquele momento da minha história, eu estava procurando, além de estar sozinho, eu sempre procurei um amor que eu não encontrava. Eu sempre procurei um amor que me faltava. E esse amor não podia ser suprido a não ser por uma pessoa. Eu sempre procurei amor do meu pai. Nas minhas ações, eu sempre procurei fazer algo para ele, para que ele pudesse me notar um pouco mais. Eu sempre procurei esse amor. E procurando esse amor por diversas vezes, eu acabava saindo mais ferido e mais triste do que eu já era. Me faltava algo ali. E quando eu estava naquele grupo em que falaram para eu não ficar sozinho, era um dos dias e momentos em que eu sentia a falta, carência de amor do meu pai. Me apresentaram um pai que, além de me amar muito, ele expressou esse amor enviando o seu único filho para morrer para mim naquela cruz. Me apresentaram um pai que amou tanto que ele entregou o seu filho, seu bem precioso, para estender os braços na cruz, para que eu pudesse vê-lo, para que eu pudesse notá-lo, para que eu pudesse encontrá-lo, para que ele pudesse fazer parte da minha vida. Então, isso mudou a minha história.
Porque antes eu procurava um amor que era impossível de ser visto, impossível de ser saciado, porque eu não o recebia. Mas quando eu encontrei Jesus, Ele mostrou um amor de um pai, que me amou tanto, que supriu todas as minhas necessidades e carências, por falta deste amor. Só existe um amor que nos completa por inteiro. A minha carência, a falta de amor que me fazia sofrer, e talvez naquele momento não se falava tanto nessa palavra, já estava causando uma depressão no meu coração. Jesus foi lá e me mostrou que eu tenho um pai que me ama. E talvez alguns que vão ouvir essa ministração no futuro, por causa da internet, ou estão ouvindo agora, é uma pessoa que estava procurando um amor em outra pessoa, e esse amor jamais conseguiu ser suprido, às vezes por causa de um abandono de um casamento, até mesmo por causa do abandono dos pais, até mesmo por causa de uma quebra de relacionamento com seus familiares. Mas eu quero te dizer que existe um irmão mais velho que morreu por mim e por você naquela cruz, para nos dar um pai que cuida de nós. Existe um Senhor, um noivo que morreu numa cruz para te dar uma aliança eterna, um casamento perfeito. Existe um Deus que é vivo e é poderoso para transformar a sua história. No local onde você se sente abandonado e desprezado, Ele quer te dar o conforto e o consolo que só Ele pode dar. Porque quem supre as nossas necessidades neste mundo é Jesus. Tanto é que a palavra do Senhor diz que é nele que nos movemos, é nele que existimos. Então a sua ansiedade, que talvez deixe seu coração ali desesperado, o que eu devo fazer, como eu vou fazer, quem vai suprir essa sua ansiedade é Jesus. Quem vai suprir a carência que você sente por amor de alguma pessoa é Jesus. Porque Ele é o amor verdadeiro. Neste mundo, não há como expressar um amor maior do que esse, de um pai que entrega o seu filho para morrer, não por quem mereça, né? Porque como diz a palavra do Senhor no livro de Romanos, talvez por uma pessoa boa alguém ouse morrer, mas Jesus se entregou, Deus entregou seu filho, não foi para uma pessoa boa, foi para uma pessoa pecadora que era eu e você. Foi para uma pessoa que não dava motivos de alegria para o nosso Deus, sem ter um encontro com Jesus. Nós éramos aqueles que estavam perdidos no lamaçal do pecado, mas hoje nós somos transportados para o reino do seu Filho amado, para o reino de Cristo Jesus. Então vem e vê o que Cristo tem feito nas nossas vidas. Vem e vê o que Cristo tem operado na vida dos seus filhos. Se você é uma pessoa que está distante do Senhor, vem e vê tudo que o Senhor Jesus tem feito. Se você continuar lendo o livro de João, você só vai, Natanael ali, eu acho que só ia se alegrando a cada momento em que Jesus agia, porque depois desse capítulo, começa o capítulo 2, é óbvio, depois do 1, só que ali diz assim, que foi o primeiro lugar aonde Jesus fez um milagre. Ele transformou as águas em vinho. Ele transformou uma água que estava ali onde as pessoas se purificavam para entrar para a festa de casamento, e simplesmente transformou aquela água em vinho. E daí a palavra do Senhor diz que os seus discípulos viram e creram. Jesus, ele transformou as nossas histórias que precisavam ser purificadas e transformadas, e Jesus foi lá e purificou a minha, a sua vida. A palavra do Senhor diz assim, ó, que o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. A palavra do Senhor diz isso. Então ele transformou as nossas vidas, e a palavra do Senhor diz que por causa deste milagre, depois da transformação da água em vinho, os seus discípulos creram nele. E daí depois ali eles saem deste momento, e Jesus tem um encontro ali com um homem e diz assim, ó, é necessário que você nasça de novo. Depois disso, o Senhor ali se encontra com uma grande multidão.
E essa multidão, chega um momento em que os discípulos dizem: olha, não tem nada para oferecer para esse povo, o que a gente pode fazer? E daí se levanta André e diz: olha, tem aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus faz um milagre, e ali mais pessoas creram no seu nome. Daí a palavra do Senhor diz que Jesus atravessou para o outro lado, andando sobre as águas. Nós conhecemos essa história. E daí aquele povo foi atrás dele, e Jesus fala assim: olha, vocês não vieram por causa da palavra que eu tenho pregado, mas porque vocês comeram o pão e se fartaram. Daí Natanael, ele vai vendo esses milagres e vai transformando a história dele. Depois ali eles andam mais um pouco e Jesus encontra com um jovem que era cego de nascença. E Jesus o cura dessa enfermidade. E perguntam para esse cego: olha, quem foi que te curou? Ele falou: eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. E anunciou o nome de Jesus. Antes disso eu pulei, tem a história em que Jesus ele vai a um lugar chamado Betesda, onde tem um tanque. E ali haviam muitos enfermos. E Jesus vai num homem específico e o cura. E Natanael viu essa cura. Agora, e eu e você, o que nós temos para mostrar para este mundo? Jesus diz ali que ele faria obras maiores através das nossas vidas. O mesmo Deus que curava ali na região de Betesda, que curava ali na Judéia, o mesmo Deus que curou ali a sogra de Pedro, Ele cura nos dias de hoje através de mim, de você, quando nós oramos no nome de Jesus. O mesmo Deus que transformou a água em vinho, Ele ainda muda a história por causa de mim e de você que anunciamos o seu reino. O Deus que tem poder para transformar essa geração, Ele ainda age neste tempo, através da sua igreja, através de mim e de você. É necessário que nós possamos anunciar: vem e veja. Vem ver o que Cristo tem feito através das nossas vidas. Vem ver o que Cristo tem feito na minha vida. Nós acabamos de cantar, né? Eu cantarei e contarei as tuas obras. Você tem que dizer: vem e veja as obras que Deus tem operado na minha vida e através da minha vida. Vem e veja quantas pessoas o Senhor tem alcançado, porque eu decidi falar. Vem e veja o que o Senhor tem feito na minha vida. Nós temos que começar a declarar essa palavra, a palavra do Senhor Jesus, de como Ele transformou a nossa história. Ele pegou alguém que não se sentia um nada, sem amor, sem esperança, sem saber o que seria o seu futuro, e transformou em um filho. Ele pegou você, ali onde você estava, no seu cantinho, onde talvez você se sentia ninguém, e te fez se assentar entre príncipes, diz a palavra do Senhor. Nós precisamos olhar para o Senhor e ter um encontro com Ele. E Jesus, quando Ele avista Filipe chegando com Natanael, Ele diz uma palavra. Jesus viu Natanael vir ter com Ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Jesus nos conhece, irmãos. Jesus nos conhece. Quando nós nos achegamos a Ele com toda a nossa história, a nossa bagagem, Ele já nos conhecia pelo nome. Ele já nos conhecia a nossa história. O que Ele estava desejando era que eu e você pudéssemos ir vê-lo, que eu e você pudéssemos desejá-lo, que eu e você pudéssemos ter um encontro com Ele. E a partir deste momento, Ele poderia transformar as nossas histórias de uma forma maravilhosa e para sempre. Quando Jesus diz assim: eis aqui um israelita, em qual não há dolo, é confrontando com certeza aquilo que diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Jesus ali confronta isto. E a primeira coisa que Natanael diz: mestre, tu és o Filho de Deus.
As pessoas desprezam a Jesus. As pessoas desprezam Jesus. Mas quando Ele se manifesta e se apresenta, a única coisa que vamos poder fazer é adorá-lo de uma forma que jamais pensaríamos que íamos fazer. Nós vamos chamá-lo de um Pai perfeito, maravilhoso. Nós vamos chamar de Mestre. Nós vamos chamar de Consolador. Nós vamos chamá-lo de Filho de Deus. Nós vamos adorá-lo e vamos reconhecer a sua grandeza, porque Ele nos conhece e Ele nos move a retornar para aquilo em que nós fomos criados, que é verdadeiros adoradores. Quando nós temos um encontro com Deus, a nossa atitude é de nos referenciá-lo e adorá-lo, porque o lugar mais alto sempre vai ser em Cristo Jesus. O lugar mais alto sempre vai ser Cristo Jesus. E o lugar mais alto em que nós vamos poder nos achegar é aos seus pés para adorá-lo. Porque a palavra do Senhor diz que o caminho deles é mais alto. A palavra do Senhor diz que os pensamentos deles são mais altos do que os nossos. E não há como nós superarmos, porque não existe nada e nem ninguém que é mais poderoso em poder, em graça, em autoridade, senão a Jesus. Houve um que disse: eu vou construir um trono acima do trono do Senhor. E a palavra do Senhor diz que este desceu dos altos dos céus até a terra. Não existe nenhuma autoridade maior do que a de Jesus. E quando nós a conhecemos, nós vamos declarar que Ele é o Senhor sobre tudo. E Jesus diz assim: você crê porque eu te conheci? Né? Vamos ler aqui certinho. Jesus respondeu: por que disse que te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essa verás. Que foi o que eu já declarei aqui. Nós não vamos crer somente porque Deus nos conhece. Nós vamos crer porque simplesmente Ele vai agir nas nossas vidas dia após dia. E no versículo 51 ele acaba assim essa parte do texto dizendo: e disse-lhe na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Essa palavra já foi pregada lá no livro de Gênesis, no capítulo 29, se eu não me engano, 28 ou 29. Quando diz que Jacó ele teve um sonho e viu uma escada do alto dos céus até a terra e os anjos subiram e descendo por este lugar. Aquela escada era Jesus, o caminho para chegar ao Pai, o caminho para chegar ao Senhor, o caminho para encontrarmos o Deus das nossas vidas, se passa por Jesus, porque Ele diz em sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E nessa escada Ele diz que os anjos subiriam e desciam por essa escada, cumprindo o quê? A vontade do Filho. E a vontade do Filho é que o reino dele seja anunciado. A vontade do Filho é que eu e você possamos ser uma referência neste mundo de verdadeiros cristãos, de verdadeiros homens e mulheres de Deus que andam nessa terra, e as pessoas olharem para nós e dizer: ali vai um Filho de Deus. Imagina, irmãos, imagina. Eu acho que a maior alegria que deve ter um homem é ser reconhecido como filho de Deus, é ser reconhecido como seguidor de Jesus, é ser reconhecido como aquele que anuncia o reino de Deus. Em que a pessoa estiver no momento de maior dificuldade, o caos na sua vida, e ela vai dizer: olha, eu conheço um cara, uma pessoa que é assim com Deus, que é assim com Jesus, e ela vai poder te ajudar. Foi assim na vida de José. José estava na cadeia, estava na prisão, e ali ele revelou. Ainda bem que eu estava lendo Gênesis hoje, né? Foi esse trecho. E ali tinha dois homens que trabalhavam para Faraó, e simplesmente aqueles homens tiveram um sonho na mesma noite, e os sonhos até que eram parecidos. Só que um iria voltar para o seu lugar e servir a Faraó, e o outro iria ser enforcado e comido por pássaros.
E simplesmente passou-se 2 anos depois que José tinha revelado esse sonho para esses homens. E aí Faraó teve o sonho que nós conhecemos é que ele via 7 vacas gordas e depois apareciam mais 7 vacas magras ali perto do rio Nilo, e simplesmente aquelas vacas magras comiam as vacas gordas, e depois ele teve o sonho de 8 espigas de milho grandes, fartas, e depois viu 7, olha a minha cabeça aqui, 7 espigas de milho grande, depois ele vê mais 7 espigas que comem aquelas, as magras comem aquelas que eram gordas. E daí o copeiro ali, ele ouve o sonho do rei e fala assim: olha, eu me esqueci, mas eu conheci uma pessoa que ele era assim com Deus, ele era assim com seu Senhor, e ele era capaz de revelar os sonhos. Vão ter pessoas que talvez não te vejam há muito tempo, mas quando verem alguém numa situação de dificuldade, vai falar assim: olha, eu lembro de uma pessoa aqui, ó, que ela vai poder te ajudar, porque houve um momento que eu passei pela mesma dificuldade e ele me ajudou. E essa pessoa é um homem ou uma mulher de Deus. Nós temos que estar preparados para sermos como José, homens e mulheres que têm sobre si o Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas. Nós temos que estar preparados neste tempo para ser aquele que veio e viu, para ser aquele que vai dizer vem e vê, e para ser aqueles que carregam sobre si a presença do Deus Altíssimo, a presença do Espírito do Senhor, porque quando Deus quiser falar, meus irmãos, Ele não vai usar nada mais e nada menos do que você e eu. Quando Deus quiser agir, Ele vai usar as nossas vidas para anunciar o reino de Jesus Cristo e para fazer as mesmas obras que Ele fez. Ele curou, Ele transformou histórias que muitos julgavam impossível. Ele perdoou pecados, Ele restaurou vidas, e Ele deseja continuar fazendo isso através da minha e da sua vida. E quando nós estivermos andando dessa forma, agindo no nome de Jesus, você pode ter certeza que muitos vão vir e vão ver o Cristo que opera em você, fazendo milagres. Que você seja aquele que vai proclamar o reino de Deus. Que você seja aquele que tem o Espírito Santo do Senhor sobre a sua vida para anunciar o reino de Deus. Que você seja aquele que vai andar neste mundo e as pessoas vão dizer: ele anda com Jesus, ele anda com Jesus, ela anda com Jesus, e tudo que eles fazem é no nome do Senhor Jesus. Que você seja essa pessoa que anda no nome do Senhor Jesus, que anuncia o reino do Senhor Jesus, que seja a pessoa que vai dizer a este mundo: vem e veja Cristo, vem e veja Cristo em mim, a esperança da glória. Vamos orar ao Senhor agora, desejando esse Senhor, o Rei da glória. Rei dos reis, soberano Senhor, Deus bendito, nós, ó Pai querido, te amamos, Jesus. Nós te amamos porque Tu és o Senhor, ó Pai, que tira o pecado do mundo. Tu és o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tu és o Cordeiro, ó Pai querido, que olhou para nós, ó Pai querido, ali, ó Pai querido, no abismo do pecado, do lamaçal do pecado, e nos fez olhar para Ti, a luz do mundo, e nos revelou o nosso pecado, nos revelou quem éramos, e disse que em Ti nós poderíamos ser nova criatura. Em Ti, aquilo que nos causava dor, nos causava morte, não existe mais, porque o Senhor riscou a cédula de dívida que era contra nós, nos libertando do lamaçal do pecado e nos conduzindo para o Teu reino, nos conduzindo para o Teu governo. O Senhor já não nos chama mais de escravo, mas o Senhor nos chama de filhos de Deus. Deus, nós Te agradecemos, ó Pai, porque nós encontramos em Ti, olhamos para Ti e fomos transformados, olhamos para Ti e fomos perdoados, olhamos para Ti
Ti fomos curados, olhamos para Ti, ó Pai querido, e somos, ó Pai querido, uma nova criatura nessa geração. E agora as pessoas podem olhar para nós como filhos de Deus e enxergarem o Senhor através das nossas vidas. Então, Deus Todo-Poderoso, nos dê, ó Pai querido, autoridade ainda mais, ó Pai querido, a partir de hoje, que nós possamos nos mover na autoridade de filhos de Deus para anunciar o Seu reino nesta geração. Pai querido, que cada oportunidade em que tivermos, ó Pai querido, de encontrarmos alguém que conhecemos, alguém que não conhecemos, alguém, ó Pai querido, que passa por grande dificuldade, possamos, ó Pai, anunciar o Teu nome, anunciar o Teu governo e dizer: vem ver aquele que contou a minha história, aquele que me conhece por completo e mudou a minha história, gerando em mim perdão, gerando em mim transformação, arrependimento das obras mortas e me conduzindo para o Seu reino. Vem e veja aquele que pode te transformar. Senhor, que nós possamos ser nessa geração aquele que vai anunciar o Teu nome, porque somente no Teu nome, ó Pai querido, que as pessoas são curadas, que as pessoas são saradas, que as pessoas são restauradas. É somente no Teu nome. Usa-nos, Senhor, no meio dessa geração que está perdida. Usa-nos, Senhor, no meio dessa geração que é órfã de pai e mãe nesta terra, mas podem encontrar um pai que vai os guardar para todo sempre, um pai que vão os amar para todo sempre. Usa-nos, Senhor, nessa geração para apresentar um noivo que vai cuidar da sua esposa para todo sempre. Usa-nos, ó Pai querido, nessa geração para apresentar aos enfermos um Senhor que tem todo o poder para curar as enfermidades. Usa-nos, Senhor, nessa geração, Pai, para anunciar uma palavra, ó Pai querido, que vai, ó Pai querido, destruir toda barreira, toda muralha que impede a pessoa de conhecer a presença do Senhor. Usa-nos nessa geração, Pai querido, como atalaias, como aqueles que anunciam, Pai querido, que o inimigo está vendo, mas estamos anunciando o socorro do nome do Senhor para os conduzi-los para um lugar seguro, debaixo da Tua presença. Senhor, nos use no meio dessa geração. Nos usa-nos, ó Pai querido, como um farol realmente que brilha durante a noite no meio do oceano, Senhor. Nos usa, ó Pai querido, como esse farol, Pai, para que as pessoas olhando para nós possam ver a luz do mundo, que os salva, ó Pai querido, das mais fortes tempestades, do mais profundo abismo. Rei dos Reis, nos usa nessa geração para pregar o Teu nome. Senhor, desperta em nós, ó Pai, uma coragem para aqueles que são tímidos. Pai, para aqueles que não sabem o que dizer, que eles possam se recordar da Tua palavra, porque a Tua palavra diz que o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo que o Senhor disse. Senhor, nos usa nessa geração através do Teu Santo Espírito. Nos revela, ó Pai. Nos revela, faça-nos saber, dá-nos palavra, Pai, de sabedoria, dá-nos palavra de conhecimento para anunciar o Teu reino. Usa-nos nessa geração para que o Teu nome seja perpetuado e para que o Teu reino venha e para que o Senhor venha, que possamos ser aqueles que adiantam a Tua volta, anunciando o Teu reino. É em Teu nome santo, Jesus, é que eu oro e agradeço, porque eu sei, ó Pai querido, que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tu és, ó Pai querido, o profeta esperado, o nosso Salvador Jesus. Aleluia e aleluia.